Parece que hoje há uma repressão da reflexão sobre o fim da vida. O que você acha? O que você pensa sobre isso? As pessoas conversam sobre o fim da vida assim, livremente, em qualquer horário, em qualquer local, em qualquer espaço. Se fala sobre o fim da vida ou nós reprimimos esse assunto? O que você acha? Segundo Heidegger, ser inautêntico é justamente quando a gente não aborda, não pensa, não fala sobre o fim da vida, porque esta é uma das maiores certezas que temos. O fim chegará, morreremos. Contudo, devemos perguntar se não é possível descobrir um sentido oculto do outro lado do fenômeno da morte reprimida e que não seja necessariamente um sentido tão negativo quanto demonstram as aparências. Poderíamos nos perguntar se atrás dessa tendência de fugir da reflexão sobre o fim da vida não se esconde algo mais do que a simples recusa de se ocupar das formas aparentes do fim, da decomposição. Podemos perguntar se o temor arcaico do ser humano perante a morte não tem causas mais profundas, medos mais profundos, ou certezas mais profundas sobre um não fim. Mas, até hoje, a morte é encarada fundamentalmente como um fim da vida. Será que o homem, inconscientemente e instintivamente, estaria recusando aceitar tal fim? Na evidência da morte e na falta de solução mais conveniente, ele reprime o pensamento da morte como tal. E isto apesar de a religião cristã apresentar há mais de 2000 anos uma alternativa melhor, a ressurreição. Ou outras religiões apresentarem a reencarnação. Acontece, porém, que muitos de nossos contemporâneos não veem aí alternativa nenhuma. Ou então, vem aí uma alternativa demasiadamente presa aos conceitos amedrontadores do juízo e do fogo do inferno. Inferno ou condenação nada mais são do que um fim radical, um não ser ou um não ser mais. Se, no entanto, até na esfera das mensagens cristãs se impôs a ameaça de um fim absoluto, o dilema que se nos apresenta é profundo. Ou encaramos a situação heroicamente ou sucumbimos de novo à fuga e à repressão deste assunto. Hoje em dia parece que muitos cristãos escolheram o segundo caminho. Basta ver o que acontece num velório cristão. Continuamos tendo medo, desespero e pavor quanto a este ato final do ser humano, que é morrer. Por outra parte, nos últimos anos também vemos um certo despertar, um interesse quanto a essas questões da morte. Mesmo que seja um interesse superficial, mas pode ser um sinal, se assim o considerarmos. É uma tentativa do ser humano de descobrir algo a mais sobre este fenômeno de sua existência que conservou seu caráter de mistério. Aliás, o que não é mistério? Somos um mistério, nossa vida um mistério, o nosso morrer também um mistério.
Talvez atrás desse interesse todo esconde-se talvez uma esperança muito profunda, a esperança de que esse mistério não se revele, ou a esperança de que a morte não existe como um fim e perecimento da vida. Pode ser. Então, resumidamente, o que podemos colher de toda essa nossa conversa? Parece sim que há uma tendência, mesmo nesses nossos dias tão tecnológicos e modernos, há sim uma tendência nítida do ser humano de fugir da morte. E por que há isso? Por que fugir da morte? Por que não conversar sobre ela? Por que não refletir sobre o fim da vida? Poderíamos pensar que atrás dessa tendência talvez se esconda algo mais do que a simples recusa de se ocupar das formas aparentes do fim da decomposição. Talvez este temor tenha causas mais profundas. Porque até hoje somos levados a crer e encarar a morte fundamentalmente como um fim. Será que o homem inconscientemente estaria recusando aceitar tal fim? E por isso não toca neste assunto. Ou será que temos uma certeza tão grande, tão profunda sobre a nossa vida pós-morte? Por isso, esse assunto também não entra em nossas pautas, nossas rodas de conversa nos bares. Na falta de solução mais conveniente, então o ser humano reprime o pensamento da morte. E também uma outra pergunta, por que não se aceita como solução para a morte aquilo que a religião cristã apresenta há 2000 anos? A morte não é um fim, mas mesmo assim causa medo, porque vem a pergunta, o que seria depois deste fim? É uma questão assustadora. Virá o céu? Virá o inferno? O medo permanece. Então, até nas mensagens cristãs se impõe a ameaça do fim absoluto. E aí entramos naquele dilema, encarar essa situação heroicamente ou sucumbir de novo à fuga e à repressão. Tanto é que este não é um assunto muito abordado nos cultos, nos encontros cristãos. O dilema existencial do homem. Segundo os pensadores Kierkegaard e Otto Rank, o homem nada mais é do que uma individualidade em finitude. Individualidade por sua autoconsciência, pensamento, história individual. Finitude porque é transitório, é comida para os vermes. E o homem está consciente disso, e por isso tem medo. Para Freud, ninguém está livre do medo perante a morte. Alguns levantam a bandeira de que há esperança de que não há morte, nunca haverá, nunca houve. Existe morte? Não existe morte, não existe morte. Essa tentativa de responder a esta pergunta é tão antiga quanto o homem. Abrangeria desde a série completa de argumentações filosóficas, teológicas, até o relacionamento humano de nosso dia a dia. A simples comprovação fenomenológica da morte já nos confronta de imediato com o fato médico-biológico incontestável de morrer. E a partir daí a questão do morrer revela-se como pergunta que abrange vários planos. Por um lado, a morte se apresenta como um processo de morrer. Por outro lado, é o resultado deste processo ou a morte como um fato. E finalmente esta morte nos coloca perante a necessidade de aceitar ou não aceitar que ela é o fim, o término definitivo do ser humano.
Partindo destas 3 considerações básicas, podemos dividir a nossa pergunta sobre a morte em 3 planos ou aspectos. Diante do fenômeno da morte. Número 1, aquilo que acontece durante aquele processo que chamamos de morrer. Porque, querendo ou não, muitos passam por um processo. Aqueles que são chamados moribundos. Que levam dias para morrer. No segundo momento, nós temos aquilo que acontece no momento final da morte, no momento da morte, nos segundos finais da vida do ser humano. E no terceiro momento, nós temos aquilo que acontece após a morte. Quando os olhos se fecham. E então nos vem a pergunta: será que eles se abrem em outro lugar e se deparam com uma outra realidade? Não sabemos. Ou sabemos. Só nos resta refletir.